Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia aqui pra gente tratar um assunto importantíssimo e detalhe, é o assunto de base para que você tenha um conhecimento sobre o território brasileiro. Qual é o assunto, professor? Regionalização do Brasil, que também podemos dizer divisão regional. Vamos começar do princípio, claro, vamos começar com a definição. O que seria regionalização ou divisão regional? Trata-se nada mais nada menos do que um agrupamento. Agrupamento de estados-membros, agrupamento de províncias, para que haja uma melhor compreensão sobre todo o território. Não entendeu? Pensa comigo, quantos estados o Brasil tem atualmente? 26. Imagina que você tivesse que estudar os 26 estados de forma individualizada. Você vai para uma aula e você vai só estudar sobre o estado de Tocantins, ou só sobre o estado de Minas Gerais, ou só sobre o estado de Rondônia. Seria muito demorado, seria muito improdutivo, concorda? Dessa forma, surge o conceito de regionalização para que haja um agrupamento. A palavra que caracteriza a divisão regional é o agrupamento. Ou seja, nós vamos pegar os estados, vamos ver as características comuns e vamos agrupá-los para que possamos ter uma melhor compreensão sobre todo o nosso território. Deu para sacar a ideia? A divisão regional do Brasil oficial, ela vai ser elaborada pelo IBGE, Instituto Brasileiro, coloca aqui, ó, de Geografia e Estatística. É um órgão importantíssimo do Brasil até os dias de hoje, que surge aqui, ó, em 1937 no contexto do Estado Novo. Você tem que lembrar que o Estado Novo é o momento onde o Estado está começando a assumir a economia, começando a assumir as diretrizes do nosso país. A gente tem, antes desse momento, a República das Oligarquias, um momento onde tínhamos ali dois estados que praticamente dominavam o cenário político do Brasil, o que fez com que o Brasil ficasse com toda a sua dinâmica econômica, política e populacional vinculada à região sudeste. Pois bem, nesse momento onde o Estado assume o Brasil, ele vai necessitar de elaborar políticas que venham a agregar todo o território, todas as áreas que foram por muitos e muitos anos deixadas de lado pelo território brasileiro. Ora, como é que você promove o crescimento de uma área se você nem sabe do que se trata essa área, do que tem lá, quantas pessoas tem, qual é o aspecto natural, físico ou econômico? É nesse momento em que, de fato, vai chegar o IBGE para fazer todo esse levantamento de dados, todo o levantamento de estatísticas, exatamente para que hajam políticas que venham a vincular novas áreas à dinâmica econômica e política do país. Beleza, outro ponto que você precisa saber são os critérios que, de fato, o IBGE utilizou para poder anexar, de fato, essa divisão regional do Brasil. Tome nota. Os critérios foram os aspectos inicialmente naturais e, posteriormente, foram os aspectos econômicos e também demográficos ou sociais. É importante ressaltar que, para chegar à configuração atual, que nós vamos ter 5 diferentes regiões no país, o IBGE levou dos anos 40 até os anos 70 para concluir. Mas, de certa forma, temos que visualizar que a nossa divisão total do Brasil, ela só foi concluída em 1988, que de fato criou nossos últimos estados aqui da nossa federação. Dando destaque, claro, para o estado de Tocantins. Mas por que não também falar de Roraima e Amapá? Atualmente, a partir da Constituição de 88, o Brasil ele possui 26 estados e um Distrito Federal. Então nós temos que perceber que só foi possível chegar nos moldes atuais a partir desse momento onde foi criado os nossos últimos estados da nossa federação. Então temos agora 5 macro-regiões heterogêneas, que são essas aqui. Olha só, a região Nordeste aqui em vermelho, que possui 9 estados. A região Centro-Oeste aqui em lilás, que possui 3 estados. A região Norte, que possui 7 estados representados aqui em azul. Região Sudeste, que apresenta 4 estados em verde. E região Sul, que está aqui em rosa, com 3 estados. Somando todos esses números, temos um total de 26 estados na nossa Federação Brasileira. Federação é uma forma de estado que diz que cada um desses estados aqui, eles vão ter uma autonomia. Autonomia para legislar, autonomia para executar, que basicamente vai transformá-los em entes de uma federação. Tá tranquilo, meu padrinho?
Tá de boa? Beleza, tranquilo. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões aqui, alguns aspectos que são relevantes para sua prova. Perceba. Vamos começar aqui com a região Nordeste, que possui 9 estados. A região Nordeste é aquela que possui a maior quantidade de estados. Tome nota, temos o Maranhão, temos o Piauí, temos Ceará, temos Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 9 estados que temos na região Nordeste. O que eles vão ter em comum? Perceba, é a região que tem o segundo maior contingente populacional do Brasil. É isso mesmo, segunda maior população do país. E é a terceira região mais industrializada do nosso território, considerada uma região periférica quando a gente fala de industrialização brasileira. Você tem que lembrar que o Nordeste ele foi muito importante no passado brasileiro. E também é uma região que tem graves problemas internos, principalmente quando a gente fala do desenvolvimento humano, por causa do polígono das secas que nós temos nessa região, clima semiárido, e a ausência de políticas públicas eficazes para melhorar essa região. Beleza, segue aqui comigo. Falamos agora sobre a região Centro-Oeste com 3 estados. Olha só, Mato Grosso do Sul e também Goiás. No Centro-Oeste também temos o Distrito Federal, Brasília, a sede do nosso poder político. Podemos destacar que a região Centro-Oeste é aquela que é a menos populosa do país, ou seja, é aquela que tem menos pessoas do nosso território brasileiro. Muito importante. Porém, é a segunda região mais urbanizada. Urbanização, você tem que saber, é a proporção, é a relação entre quem vive nas cidades e quem vive no campo. Aqui na região Centro-Oeste, a maior parte das pessoas vive nas cidades. E aí nós temos o porquê, de fato, dessa concentração de pessoas nas cidades. É porque essa região aqui, que começa a crescer justamente a partir da criação de Brasília na década de 60, ela vai se basear numa agricultura muito mecanizada, que repele a mão de obra do campo. E a galera se desloca para a cidade, aquilo que a gente chama de êxodo rural. Tu tá pegando, tu tá conseguindo compreender. Então tome nota que aqui, ó, temos uma agricultura fortemente mecanizada. Região Norte, 7 estados. Vamos lá? Vê se você pega Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. 7 estados na região Norte. Beleza, o que podemos dizer? Essa área, essa região aqui, se destaca pelo extrativismo, se destaca pelo setor primário, onde nós tivemos historicamente alguns produtos muito interessantes, mas que atualmente é uma área que se dedica à mineração. Temos aqui, ó, no estado do Pará, a Serra de Carajás, que é uma área de mineração a céu aberto muito relevante para a economia brasileira. Temos aqui também um outro tipo de extrativismo, um outro tipo de atividade do setor primário, que é o extrativismo vegetal, principalmente aqui nessas áreas, onde temos mais a porção oeste da floresta amazônica. Ok? Belezinha? Ah, professor, é só o setor primário que tem aqui? Não. Também temos um importante enclave industrial aqui no estado do Amazonas, que vai ser a Zona Franca de Manaus. A região norte, ela vai ser alvo de grandes planejamentos ao longo do século XX, aqui pelos governos militares. Belezinha? Chegamos aqui à região sudeste, aqui em verde, 4 estados. Esses aqui, você muitas das vezes não tem tanta dificuldade. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por que não tem tanta dificuldade? Porque é o centro financeiro do país. Porque é a grande área de concentração de população. Porque é a área mais urbanizada do país. É a região mais rica do nosso território. Então, por isso, muitas das vezes, a região sudeste tem seus estados sempre falado a nível de Brasil. Aqui temos 2 importantes metrópoles nacionais, que são a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, sendo São Paulo a grande metrópole nacional. Essas 2 cidades também são cidades globais, então, pô, a relevância dessas cidades é muito significante dentro do território brasileiro. Observação importante, não confunda cidade com estado, tá? Porque quando você pensa cidade de São Paulo, ela está no estado de São Paulo. Quando você pensa cidade do Rio de Janeiro, ela está dentro do estado do Rio de Janeiro. Isso pode gerar uma confusão. Não confunda estado com cidade. Belezinha? Tranquilo. Então, essa região aqui ela vai ser a mais rica, a mais relevante quando a gente fala de economia do Brasil e população, porque foi a primeira a passar pelo processo de industrialização, que se inicia com uma política do Estado a partir da década de 30 com Getúlio Vargas, mas que já estava apresentando um crescimento industrial desde o século XIX. Mano, pode abaixar esse bagulho aí não? Muito obrigado. E por último, mas não menos importante, temos a região sul-rosa. Não vai me assustar. Desculpa. E por
último, mas não menos importante, temos aqui em rosa a região sul, onde temos 3 importantes estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na região sul, além de ter o clima diferenciado, o clima subtropical, nós temos a segunda região do Brasil mais industrializada, aonde vai se destacar aqui um grande desenvolvimento humano no nosso território. A região sul, ela vai ser também colocada ali, ela vai ser também relevante do ponto de vista étnico, do ponto de vista de cor, porque aqui temos muitos eurodescendentes. Basicamente, temos ali a população mais branca do território brasileiro, o que difere um pouquinho da lógica da distribuição da população por cor no território brasileiro. Então temos aqui muitos descendentes europeus que vieram, sobretudo no século XIX, os alemães, os italianos, os espanhóis, os eslavos, ocuparam essa região. É uma região que, economicamente, além de ser industrializada, é uma região que também se destaca pela agricultura familiar e também pelo agronegócio, que se iniciou nessa região e depois começou a se expandir aqui, ó, para outras áreas do território brasileiro. De boa! Então agora você já sabe ali o que é regionalização, você já sabe qual é a principal divisão regional do Brasil, que é a do IBGE, e as características de algumas regiões do país. Tamo junto, grande abraço!